Muito bem. Continuando para podermos encerrar. A questão, pela sua gravidade, exige siso e cuidados especiais. A nova psicologia profunda pretende desvendar as incógnitas das várias patologias que afetam o comportamento psicológico do homem, utilizando-se de uma nova linguagem e desenvolvimento dos recursos da sua evolução ainda não escogitados. Por enquanto, o indivíduo não se conhece, apresentando-se como se fora uma máquina com as suas complicadas funções que busca automatizar. É indispensável, assim, que tome consciência de si, o que lhe impede da inteligência, da atividade de natureza mental. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora. Equipando-se de lucidez, que não permite mecanismos de evasão da realidade, não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe. Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. Esses momentos de consciência impõem exercício até que sejam aceitos como natural manifestação de comportamento. Para tanto, devem ser considerados os diversos critérios de duração, de frequência e de largueza como de discernimento. Por quanto tempo se permanece consciente em estado de identificação? Quantas vezes o fenômeno se repete e de que o indivíduo está consciente? Factível estabelecer-se uma programação saudável. No painel existencial, no qual nada é fixo e tudo muda, torna-se inadiável a busca da consciência atual sem as fixações do passado, de modo a multiplicar os estímulos para o futuro que chegará. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio que, segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede, então, lugar à realização plena. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio que, segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. Olha que coisa fenomenal. Aprender a nadar, a pessoa vai engolir um monte de água muitas vezes. Eu já passei por isso e sei. Até que a pessoa aprende e se equilibra, enfim. A dificuldade inicial cede, então, lugar à realização plena. Depois ele nada excepcionalmente. O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. A pessoa vai se deparar para um mundo novo que é o conhecimento de si próprio. É um mundo novo. Não é como se olhar no espelho. Não. É olhar para dentro de si próprio.
olhando para dentro de si próprio, ele vai identificar todo aquele material incomensurável de novidades. Ele vai ver os seus defeitos, as suas potencialidades, ele vai ver o tanto quanto ele precisa e tem emergência do autoconhecimento e vai buscar solucionar. As suas propostas para amanhã começam agora. Não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica, social, soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas. Exerce uma função compressiva no comportamento do homem que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal, que elimina o medo, elimina a ira, elimina a ambição, característicos das heranças atávicas, e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. Ele, diante daquele imensurável universo inexplorado, ele vai criar as suas próprias possibilidades. A consciência do vir a ser, a consciência do vir a ser, proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar, com clareza e saúde, todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Que coisa fantástica! Nós precisamos entender que o importante o indivíduo, ele vai vir a despertar da sua dormência que ele próprio gerou. Por que dormência, Francisco? Pelo medo de se expor, pela timidez gerada pela insegurança, pela falta de conhecimento cultural que leva o indivíduo à insegurança e gerando assim a timidez. Isso são elementos que o indivíduo vai começar a manusear. Ele precisa dar forma. É uma argila. A pessoa, vamos entender, o largo tempo que a pessoa ficou despreocupada consigo próprio, ele simplesmente criou uma série de limitações. Ele mesmo criou. Ninguém trouxe para si. Ele mesmo gerou essas dificuldades. Era cômodo ele permanecer do jeito que ele estava. Fazia-lhe bem. Por quê? Porque ele simplesmente não tinha trabalho. Era uma atitude de comodismo. O comodista é uma pessoa muito complexa. Você dificilmente vai conseguir que um comodista o auxilie em alguma coisa. É muito difícil. Por quê? Ele quer ficar na dele. Não quer ter trabalho. Por que eu vou ter que sair, deixar o meu estado cômodo que eu me encontro para poder ajudar fulano, ciclano e beltrano? Eu não quero nem saber. Ele que se vire. Isso tem inúmeras pessoas que usam esse artifício, usam este tipo de palavra. Eles que se virem, eles que se danem, eu não quero nem saber. Não há, é muito comum, não há
a solidariedade. A pessoa querer fazer parte do meio social. A pessoa não está nem aí. Ele quer simplesmente curtir a sua vida. Nem tanto assim, que é até uma atitude grosseira, mas que se danem os outros. O importante sou eu comigo mesmo e ponto final. Mas é um fato. É um fato que ainda está simplesmente boiando no convívio social. O indivíduo não quer saber, ele quer simplesmente não ter trabalho, ele não quer ter oportunidade de crescimento. Ele quer, mas desde que não me tragam problema. Ele quer, mas desde que não me tragam problema. Não venha trazer, às vezes, nós mesmos acabamos tendo atitudes dessa natureza. Pelo amor de Deus, eu já estou com a minha vida cheia, não me traga problemas e dificuldades. Misericórdia, nós precisamos ser pessoas solidárias. O indivíduo solidário nunca estará solitário. Fiquem com Deus. Até um próximo capítulo que voltaremos.